Oi, tudo bem com vocês? Aqui é a autora Priscila Gomes e já é a terceira vez que eu tento gravar esse vídeo freestyle aqui pra vocês. Então olha só por isso se inscreva aqui no canal, já temos vídeos de mais de 7.000 visualizações e a galera não se inscreve aqui no canal, se inscrevam. Vocês estão assistindo, mas não estão se inscrevendo. Vamos dar aquela força para rumo 1.000 inscritos aqui no canal da autora Priscila Gomes, pra gente poder monetizar logo essa parada? Galera, o tema de hoje da nossa conversa, já pela terceira tentativa, vai dar tudo certo. Galera, o mais importante aqui que eu quero falar com vocês, o tema principal do nosso vídeo, a comparação com outros escritores grandes. Eu tenho certeza, eu já fiz, muitos ou quase a maioria já deve ter feito isso. Pessoal, nós, vamos colocar assim, nos comparamos muito, falamos assim, poxa, aquele escritor está conseguindo, por que eu não estou conseguindo? Primeiro, pensamento negativo já zoa a parada toda, tá? Então, não necessariamente você ser escritor, você precisa achar que o seu caminho vai ser o mesmo do outro escritor que está conseguindo o seu retorno financeiro significativo. Todos os escritores vão ter o seu caminho individual para cada destino, para o que ele quer fazer, o que ele quer oferecer. Obviamente, existe um elemento que a galera acaba esquecendo, a nossa própria personalidade. Olha, quando eu comecei a gravar os vídeos aqui no canal da autora, vocês podem lá assistir, tá? Vergonha alheia. Eu gravava muito travada. E eu sou uma pessoa muito agitada, tá? Por mais que não pareça. E eu gosto de falar muito, gosto de me gesticular, sou uma pessoa que eu acho que eu falo demais até. E nos primeiros vídeos dava uma impressão bem errada do que era a minha própria personalidade. Então, hoje em dia, eu acho que eu ainda preciso melhorar muito aqui a desenvoltura pelos vídeos aqui no canal, mas eu sinto que eu tô muito mais à vontade, tô muito mais eu aqui falando com vocês. Então, existe um ponto chamado personalidade, que faz com que, às vezes, o escritor consiga atingir o público porque ele acredita naquele escritor pela própria personalidade. Então, às vezes, o escritor fica um pouquinho famoso, sabe? E nem sempre o objetivo do escritor é ficar famoso. Vou falar pra vocês, o meu principal objetivo é vender meus livros. Eu só quero vender minhas paradas, só quero vender minha arte, sabe? Igual os hippies lá de Niterói, só quero vender minha arte, só já tá bom. Eu só quero vender meus livros. Mas, além de vender meus livros, hoje em dia eu paro para pensar, comecei a escrever em 2015, tá? Cada um tem um perfil, uma personalidade e uma trajetória diferente. Não se compare. Vou falar por mim, o meu caminho. E que o seu vai ter que ser diferente, galera, porque você vai ter que seguir você, a sua personalidade, a sua cabeça. E não exigir um retorno igual ao que o outro está conseguindo. Tem escritores com números muito pequenos no Instagram. Como exemplo, vou dar para vocês, Rafael Maio. Ele escreveu um livro, vou colocar depois o link do Instagram dele aqui para vocês poderem conhecer. É um escritor que está aí, começou agora, e o cara foi sensacional. Vou tirar aqui, ó, o bigode de suor. E ele foi um escritor que chegou aí, divulgou a arte dele e, pô, o cara bombou, conseguiu colocar, se eu não me engano, foi no Patreon, não sei exatamente, acho que foi o Patreon. E ele conseguiu verba para poder ter a produção dos livros dele, porque ele teve força de vontade, teve garra. E além desses elementos que eu sei que todos vocês têm, todos nós temos, ele seguiu um caminho que não se importou por ele não ter números grandes, sabe? Ele não tem números grandes, mas ele, de repente, conseguiu atingir de outras maneiras, pela divulgação, pela própria família, pelos amigos que acreditaram no trabalho dele e por quem também nem conhecia ele, simplesmente gostou da ideia do que ele estava divulgando. Então, não achem que o escritor que está conseguindo, teve sorte. Cara, vocês mesmos às vezes falam isso e vocês estão meio que zoando e prejudicando a própria classe dos escritores. Não significa que um escritor está conseguindo vai impedir o seu progresso. Se você tiver essa mentalidade quase que de inveja, de achar que ele só conseguiu porque ele tem números grandes. Um exemplo. Vamos dizer que sim, o escritor tinha números grandes e usou isso em pró, né, do seu próprio benefício. Tem alguma coisa de errado nisso? Se ele conseguiu números grandes, ele fez algo para conseguir isso e conseguiu dar certo.
E isso são as armas que ele vai ter para poder conseguir se divulgar. Galera, eu não sou uma escritora grande, comecei em 2015 e estou aqui caminhando com vocês, ajudando também os colegas, porque eu acho que, cara, às vezes a gente só precisa de um empurrão, como eu também. Às vezes a gente só precisa de um empurrãozinho. E assim, eu tô aqui, produzo meus vídeos aqui no canal, tô ralando, trago conteúdos de entrevistas, faço elaboração de edições de revistas para os autores, que me divulga e divulga todos os colegas junto. Cada um tem uma estratégia dentro dos elementos das armas que cada um tem para lutar. As minhas armas de luta são meus conhecimentos... A cachorrada latina aqui. E os meus elementos que eu tenho são as minhas habilidades com edição de vídeo, eu aprendendo, tá? Porque quando eu comecei a gravar vídeo, eu não sabia absolutamente nada. Eu não sabia algo, ia lá no YouTube e aprendia, tá? Ainda não sei muita coisa, mas eu tô aqui. Não deixei de gravar meus vídeos, continuo fazendo as edições, faço edição do meu vídeo, trabalho também dando aula de química, porque eu sou professora. Então, deixa eu falar para vocês. Comecei em 2015 a escrever meu livro. Em 2012, eu me formei como bióloga, dei aula de anatomia, dei aula de análises clínicas, de enfermagem, trabalhei, chegou em 2015, começou a vir essa formiguinha da literatura, escrevi o meu livro, terminei em 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020. Galera, 3 livros publicados, já tenho 2, um eu terminei, falta terminar a revisão, e o outro eu já tenho um esqueleto. Só que, às vezes, a gente precisa realmente dar oportunidade para vários elementos aqui. E eu tenho um gosto muito grande em gravar vídeos aqui para vocês e amo a literatura, sabe? Então, digo a vocês, não existe um caminho certo. Vocês acham que quando eu comecei aqui no canal, eu comecei com quantos inscritos? 1, nenhum, 0. Hoje, eu ainda não tenho os meus 1000 inscritos e sempre falo para vocês, se inscrevam, estão assistindo, se inscrevam aqui no canal, porque garante a gente conseguir continuar produzindo conteúdos e trabalhar, sabe? E isso é uma coisa muito importante, porque é uma possibilidade que o escritor tem de conseguir trabalhar também, além de escrever os seus livros, para poder conseguir trabalhar com a literatura. Galera, não adianta vocês ficarem se baseando com a história de outros escritores. Se inspirar é diferente do que se basear querendo copiar, porque aí você não vai ser você. Você não vai conseguir manter uma máscara por muito tempo, sabe? Então você precisa se desenvolver e ter gosto pelo que você está fazendo, sem se preocupar com o que o outro está fazendo. Esse é o primeiro ponto. Então, pare de querer achar que o outro escritor só conseguiu porque teve sorte, porque ele teve números. Galera, não existe sorte, existe trabalho duro. A dificuldade ninguém vê por trás do que você está ralando ali. Isso é um clichê e é verdade. Nós, escritores, não podemos sabotar nossa própria profissão. Então, se você é escritor e faz isso, para imediatamente, porque isso é muito feio, tá? Feio pra caramba, não faça isso. Todo escritor tem oportunidades, ou não, ou garantia, ou não. Se você não tem oportunidade, galera, faz a sua própria oportunidade. Quando eu comecei a escrever, ninguém falava comigo, entendeu? Então, uma das alternativas que eu tive foi criar o meu grupo dos Escritores Unidos pelo Telegram e, além disso, ter a minha possibilidade de também ajudar, porque como eu não tive ninguém que me ajudasse, eu vi o quão importante é você poder conversar com outro escritor e te trocar uma ideia. Eu queria, às vezes, trocar uma ideia e, às vezes, o escritor simplesmente ficava, parece que, vou conversar com a menina, começou agora, já está querendo o quê? Vá se ferrar, se ajuda sozinha. Esse é o caminho? Não, galera. A união sempre faz a força, porque se um consegue e leva o amigo, o outro amigo vai levar, o outro amigo vai levar, e aí aquele que começou ajudando tá ali junto, tá aquela maçaroca toda, um ajuda o outro, um divulga o outro, e aí tem oportunidade para todos, porque livros existem gêneros e histórias, são totalmente diferentes, porque se for igual é plágio. Então, tudo é diferente, galera. Galera, querem trabalhar? Querem ser escritor? Não tire o fato ou a possibilidade de trabalhar com outras coisas até que a literatura seja o seu ponto de maior renda passiva ou não. Mas hoje eu dou aula de química, trabalho aqui com o canal, trabalho com as minhas redes sociais, continuo escrevendo os meus livros, trabalhando com todos os meus projetos, com os meus escritores que eu tanto amo. Então, galera, vamos entender que não adianta. Podemos olhar sobre os ombros do gigante, mas não ser o ombro do gigante, entendeu?
Dá para a gente caminhar e conseguir os nossos frutos pelo nosso trabalho, pelo nosso esforço. A inveja pode acabar com você, literalmente. Porque você fica vivendo a sua vida em prol do que o outro está conseguindo e você não, e aí o tempo que você está gastando em pensar sobre isso, você poderia estar pensando no seu próprio trabalho. Porque realmente, às vezes a gente conseguir trabalhar por um patrão, a gente consegue ter uma disciplina muito melhor, porque a gente tem metas, tem compromisso e a gente acaba sendo até mais responsável, tá? E às vezes para trabalhar para nós mesmos é muito mais difícil, porque a gente folga. É a gente, e não deveria ser assim. Falo isso por mim mesma. Então, quero trazer muito mais vídeos aqui para vocês, com mais frequências aqui no canal, tanto aqui no canal da autora, quanto no canal Kinemando. Depois conheçam também as minhas redes sociais, estou sempre trocando ideias aqui com vocês, e peço sempre aqui para vocês nos vídeos, coloquem sugestões de vídeos que eu possa gravar aqui com vocês, mas eu queria muito bater esse papo sobre inveja, ou querer ser o outro, querer ser aquele escritor, querer trabalhar igual a ele. Galera, você pode trabalhar parecido, mas não porque você quer copiar ele, porque você gosta de fazer isso, sabe? Então, é às vezes necessário trabalhar com o que não gosta para trabalhar com o que gosta. Não adianta. Precisamos sobreviver, ainda mais por esse período de pandemia que estamos passando. E quem hoje em dia consegue tirar um dinheirinho do que seja, carteira assinada ou não, informal ou formal, trabalho é trabalho. Então, corram atrás do que vocês querem, do projeto de vocês, e se esforcem que vai dar tudo certo. Galera, essa era a mensagem que eu queria conversar com vocês. Muito obrigada por vocês terem ficado até aqui. Se inscreva aqui no canal, vocês estão assistindo, mas não estão se inscrevendo, então se inscreva. Dá aquela força para eu poder continuar produzindo aqui conteúdos no canal da autora Priscila Gomes. Um beijo a cada um de vocês. Conheça os meus livros, A Janela, Retorno com Passado e Demônio, vocês vão gostar, tá bom? Um beijo e até a próxima, pessoal. Tchau, tchau.